Bem-vindos ao Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Aqui exploramos as últimas inovações, boas práticas e desafios no mundo da cirurgia vascular e endovascular. Eu chamo-me Celso Nunes, venho do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e aqui trazemos até si conversas de especialistas de renome que estão a moldar o futuro da nossa especialidade. Prepare-se para momentos de inspiração, aprendizagem e partilha de experiências. Vamos então começar. Antes de mais, queria dar as boas-vindas à doutora Alice Lopes, especialista da cirurgia vascular do Hospital de Santa Maria, e agradecer a sua presença neste podcast com o tema Durante o internato, a perspectiva da realização de fellowships internacionais. Neste sentido, gostaria de começar a perguntar qual a melhor forma de identificar programas internacionais que se alinhem não só com os interesses pessoais, mas também com os interesses profissionais. Olá, Celso. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. A primeira pergunta é a pergunta que toda a gente faz, não é? A si próprio, quando começa a pensar num fellowship internacional. Nós somos mais ou menos obrigados a pensar nisso no final do nosso internato, mas ao longo dos últimos tempos acho que há um número crescente de pessoas que têm sentido que se calhar um estágio de 2 meses é insuficiente e começam a pensar nos fellowships. As hipóteses são inúmeras. Acho que a primeira grande divisão é se queremos fazer alguma coisa na Europa ou fora da Europa, o que vai requerer aqui um nível de preparação e logístico muito diferente. Se for na Europa, o que eu aconselho em primeira instância é ir ao site da Sociedade Europeia, porque eles têm muitos dos fellowships estão lá publicitados e estão francamente bem explicados como é que se faz o processo de application e o que é expectável obtermos desse fellowship. Quando são fora da Europa, aí as coisas já se complicam mais. A minha experiência pessoal e o que é que eu vos posso trazer aqui que não seja de fácil acesso. No fundo é estar um bocadinho atentos, porque os fellowships, tal como muitas outras coisas, acabam por ser às vezes de boca em boca e falar com pessoas que já fizeram outros fellowships, quer tenham sido ainda no contexto de internato, quer tenham sido depois, porque isto é uma coisa em Portugal relativamente recente e muitas das pessoas que o fizeram já numa fase muito tardia do internato ou pós o exame de especialidade. E falar com as pessoas e estar atento, porque muitas vezes nos próprios congressos os hospitais, os centros que estão habituados a receber fellows fazem essa ressalva ou fazem esse convite, ou às vezes pessoas que nos chamam a atenção que se calhar nós nem sabemos que têm programas de fellowship abertos e que numa forma mais informal nos podem abrir a porta e dizer que sim, que recebem, pondo sempre a ressalva que isto nunca é uma coisa que se consiga decidir de um mês para o outro, nem pouco mais ou menos. Normalmente requer 6 meses, 1 ano de antecedência antes de conseguirmos ir para qualquer sítio, mesmo que seja na Europa. Agora, já estando lá, quais é que foram as principais barreiras que enfrentou a doutora Alice quando esteve lá e como é que ultrapassou essas barreiras e desafios, quer burocráticos, quer pessoais, quer... Eu apanhei isto, acaba por ser um bocadinho terra de ninguém, porque eu fui para o UK numa altura já pós-Brexit e, portanto, já muito mais difícil em relação à experiência de todos os meus colegas que eu conhecia que tinham ido no âmbito de outras especialidades para lá. Portanto, não sendo fora da Europa, acaba por ser fora da União Europeia e isso trouxe-me uma logística muito mais complexa. Há sempre, nestas situações, uma primeira fase que é a acreditação de todas as nossas valências feitas até agora, seja da especialidade, como era já o meu caso, porque já tinha feito o exame, seja da própria faculdade. Isso é a primeira coisa e é provavelmente a mais difícil. Eu, no UK, passei por um processo muito semelhante, provavelmente ao que se passa para a Austrália. Os Estados Unidos agora estão um bocadinho mais complexos, pelo que eu sei, mas que no fundo passa por uma acreditação externa. E, portanto, a primeira fase é sempre falar com a faculdade, é sempre falar com a Ordem dos Médicos, é traduzir tudo oficialmente para inglês e depois submeter num site de acreditação que aí sim começa a fazer as suas perguntas e dependendo do site elas vão sendo diferentes e esse é o processo que demora mais tempo. A partir daí as coisas são relativamente fáceis e relativamente rápidas. Eu tinha a vantagem, o UK é um bocadinho, como estava a dizer, a terra de ninguém, portanto eles já não funcionam como União Europeia, mas facilitam muito a nossa entrada e portanto a partir do momento em que a acreditação foi feita, tudo o resto foi muito mais fácil. Mas demorou-me, que eu achava que me ia demorar um mês, demoraram 6 meses e tive que atrasar várias vezes a minha ida e isso logisticamente complicou tanto a minha vida pessoal como a nossa organização no hospital cá.
um processo longo. Já estando lá, quais é que foram as principais diferenças no treino comparativamente a Portugal? No treino diário, clínica? São muitas, são muitas. Como é que eu posso Principais integrar vantagens e isto? desvantagens de um e do outro, talvez seja mais fácil. Talvez seja mais fácil. A primeira barreira é cultural. Não só pelos ingleses em si, mas porque Londres é uma cidade muito multicultural, portanto apanhamos aqui uma grande amálgama de outras culturas e de doentes com diferentes backgrounds, e isso muda muito a nossa prática E clínica. tenho ideia que os profissionais de saúde que trabalham no UK também, a grande maioria não são ingleses, são estrangeiros, portanto. É uma das coisas que eu costumo dizer é que em Londres a grande vantagem é que há pouquíssimos ingleses, tanto a viver como a trabalhar. Realmente as equipas são todas muito multiculturais e, portanto, há essa adaptação base. Depois, a nível do trabalho em si, eu fui muito bem recebida. Havia uma parte que aqui tendencialmente não é que não haja, mas eu pelo menos não prestei tanta atenção, mas sinto que também não temos isto muito aliado nem muito desenvolvido, que foram os recursos humanos, foram uma mais-valia enorme. Portanto, houve vários dias em que os médicos internacionais foram recebidos e em que nos foi explicada tanto a forma de funcionamento do sistema informático, como depois pequenas coisas, nomeadamente as adaptações culturais. Obviamente que todas as pessoas que vão para lá têm exame de inglês e são fluentes em inglês, mas como é que há pequenas nuances da língua que podem ser levadas a mal por uma pessoa que seja nativa e que possa achar que estamos a ser menos polite quando estamos a falar, e mesmo a nossa interação com os doentes depois é muito dependente disso, porque os doentes estão habituados a um tipo de discurso que não é parecido àquilo que nós temos cá, muito mais integrativo e tem muito mais o poder de decisão. Não é que nós aqui escondamos nem decidamos pelos doentes, mas realmente há uma abertura maior na conversa inicial e na conversa das consultas. Depois, a nível do hospital em si e da nossa prática no bloco, os ingleses são muito rigorosos em tudo o que é fluxograma, portanto há sempre uma reunião de manhã com toda a equipa cirúrgica, sejam os practitioners, que são no fundo o que nós temos aqui de enfermeiros instrumentistas, técnicos de radiologia, anestesia, os próprios cirurgiões. É feito um briefing daquilo que se vai fazer, a cirurgia é discutida passo a passo, toda a gente diz as suas preocupações e só então é que o doente é chamado e depois induzido na sala de indução. É feita a operação e no fim volta a ser feita uma reunião, um debriefing, para toda a gente poder dizer nessa altura o que é que acha que podia ter corrido melhor e o que é que se pode mudar para a próxima vez. E isso é uma coisa que eu, da minha experiência pessoal, gostava de trazer para cá, porque acho que é realmente uma mais-valia enorme. Relativamente ainda à escolha e no seguimento da primeira pergunta, qual é que foi o papel que tiveram os contactos estabelecidos durante o internato na escolha do seu fellowship, especificamente? Eu não fazia ideia que este fellowship existia, não li em lado nenhum. O que aconteceu foi realmente, como estava a dizer no início, num congresso. Vi uma apresentação, gostei, eu sabia que tinha uma apetência para o tema de cirurgia aórtica endovascular, e fui falar, no final da apresentação, fui falar com a Tara Mastracci e mostrei algum interesse, longe de mim estar a pensar num fellowship, nessa altura não fazia ideia que isto ia acontecer na minha vida. E no decorrer dessa conversa, ela realmente disse-me que o centro dela estava aberto a receber pessoas de fora, que normalmente recebiam uma pessoa por ano, e que se eu estivesse interessada me podia mandar realmente a documentação, e foi assim que tudo começou e que todo este processo do fellowship entrou na minha vida, porque até então eu nunca tive essa apetência. Aliás, fiz o meu estágio de final da especialidade de uma forma mais convencional, digamos assim, durante 2 meses em Milão, também no centro de cirurgia aórtica, mas realmente acho que é uma experiência muito diferente. Portanto, o contacto inicial foi algo até random, não é? Foi random, foi uma conversa informal no fim de uma apresentação de um congresso, sim. Agora, a próxima pergunta é: qual a diferença no impacto clínico e pessoal, comparando estágios de curta e longa duração? O que é que recomenda? E quais é que são as vantagens e desvantagens? Acho que nem todos se aplicam a toda a gente, não é? Há pessoas que se calhar não se aplicam a um estágio de longa duração. Falar um bocadinho desse tema, o que é que acha? Eu tenho uma opinião muito própria. Eu acho que
Os estágios de 2 meses, muitas vezes, não são uma coisa nem são outra. Não são curtos, mas também não são longos. E, portanto, agora, falando já um bocadinho em retrospectiva, porque já tenho mais ou menos a experiência, e agora que vou mais ou menos a meio do meu fellowship, já tenho mais ou menos a experiência de um e de outro, acho que consigo falar com mais conhecimento de causa e a minha opinião inicial mantém-se. Eu acho que, inicialmente, uma pessoa deve perceber se a apetência é clínica ou se tem um cariz mais científico, porque há muitos fellowships que são científicos e, portanto, não se pode ir para apesar disso depois poder acontecer, não se pode ir para um fellowship científico achar que se vai ter uma grande experiência de bloco operatório, porque isso pode não acontecer e não está na descrição de funções. Depois de decidirmos se é uma coisa clínica ou científica, então aí temos a outra decisão. Normalmente, eu falarei de clínicos porque são a minha experiência e ambos os que eu fiz foram neste contexto. 2 meses parece-me demasiado longo passar num sítio. Acho que provavelmente no primeiro mês, num contexto observacional, temos o serviço mais ou menos, tudo aquilo que podemos tirar daquele estágio já está mais ou menos retirado, porque também não somos totalmente integrados na equipa e de uma forma que é até bastante natural, não é? São pessoas que quase não vale a pena o investimento de tempo estar a integrar uma pessoa para depois, na altura em que se começa a tornar relativamente autónoma e relativamente integrada na equipa, está a voltarem para trás e, portanto, sendo um estágio observacional, eu acho mais proveitoso dividir os 2 meses em 2 sítios, eventualmente até em 2 valências, porque nem todos temos apenas uma área de interesse, às vezes estamos indecisos se queremos fazer cirurgia aórtica ou isquemia crítica, ou se queremos fazer até um estágio em doença venosa, porque acaba por ser a grande parte da nossa prática privada, e portanto acho que nesses estágios mais curtos será assim. Quando temos realmente uma área de interesse em que nos queremos diferenciar e queremos depois desenvolver alguma carreira nisso, eu acho que realmente os estágios de curta duração não fazem sentido. Acho que tem que ser uma coisa maior, realmente porque as especialidades cirúrgicas nós não podemos escolher os doentes, não é? Os doentes aparecem quando aparecem e às vezes também é uma questão de sorte e, portanto, estar mais tempo integrado permite-nos realmente perceber as pequenas nuances, como é que se faz, neste caso da aorta, como é que se faz um planeamento, porque é que este doente foi tratado desta forma, como é que eles fazem o tratamento de um doente urgente, um doente mais, uma urgência diferida, como é que fazem a logística hospitalar do próprio serviço, tudo isso depois, às vezes não é só o bloco, é tudo o que está à volta e é isso que nós podemos trazer depois para a nossa prática clínica e, claro, depois toda a parte técnica que só num período alargado é que podemos realmente sistematizar e trazer de uma forma mais consistente para a nossa prática. Para quem nos está a ouvir e planeia agora um programa, um fellowship, quais é que são as estratégias que recomendaria para maximizar a aprendizagem estando lá no estrangeiro? Ora, quais são as estratégias para maximizar a aprendizagem? Estando lá, chegando a um país Eu completamente diferente, uma cultura diferente. Primariamente tem que se perceber qual é que vai ser a barreira linguística, porque isso é uma barreira muito grande em muitos fellowships. Por exemplo, se calhar estar a ir para Paris durante 6 meses ou durante um ano e não nos termos preparado para falar francês, por muito que a pessoa principal depois tenha o cuidado de traduzir as coisas para inglês, acaba por se perder muito da discussão do dia-a-dia. Há muitos estágios que são em países... O francês é até um exemplo fácil, portanto, Alemanha ou países nórdicos que realmente têm línguas diferentes, acho que temos sempre que perceber antes qual é que é a língua em que as discussões do serviço acontecem. Há alguns países, por exemplo, estou a falar um bocadinho de cor, mas por exemplo a Holanda também tem muita multiculturalidade e portanto há muitos serviços que funcionam em inglês e se calhar não é preciso saber holandês para ir para lá. Mas se for um serviço em que a língua materna, em que a língua oficial do país é realmente a língua que eles discutem, acho que isso deve ser preparado com antecedência. Pelo menos o básico. Claro que ninguém vai ser fluente em alemão em 6 meses, mas pelo menos para se conseguir perceber do que é que se está a falar. Tudo isto culmina em... É preciso muito tempo para nós percebermos. Nós não podemos decidir isso de um momento para o outro. Acho que... é muito rápida, a nossa maturidade vai evoluindo de uma forma muito rápida durante o internato. Nós no primeiro ano, no segundo ano parece que não percebemos nada disso, não sabemos o que é que vamos gostar. No quarto
já temos uma ideia muito clara, ou já se começa a formar uma ideia muito clara na nossa cabeça, já podemos começar a pensar nisso, podemos começar a ver que hipóteses temos, podemos começar a expor-nos nos congressos aos vários tópicos e dizer, ok, não tenho a certeza, mas acho que gostava de saber mais sobre isto. E realmente, quando tivermos uma ideia formada, começar a escolher de forma a que o processo não seja penoso. Portanto, fazer com tempo. Muitas vezes, por exemplo, o centro onde eu estou agora já só tem vagas para 2028. Portanto, muitas vezes, mesmo com antecedência, recebemos logo uma resposta do teria todo o gosto, mas já só daqui a 3 anos. E, portanto, quanto mais cedo, assim que tivermos alguma certeza, o contacto deve ser feito para termos tempo para os centros nos poderem receber e para nós também podermos preparar-nos da melhor forma e podermos gerir da melhor forma a nossa vida, porque nós estamos a falar de pessoas que não estão propriamente na faculdade, não é? Já têm a sua vida pessoal, já têm a sua vida organizada e toda a logística. Mas é preciso ir com um espírito também de abertura e de abertura para o conhecimento, abertura para a crítica construtiva. Claro, eu vejo muitas vezes pessoas a fazerem estágios em que, no fundo, vão comparar com a sua certeza absoluta. E quem tem certeza absoluta não precisa de fazer um fellowship. A lógica está completamente invertida. Tem que ser com um espírito realmente aberto. Não quer dizer que tudo o que se faça fora seja obrigatoriamente melhor, mas a ideia é mesmo essa, é ver como é que se faz, ver como é que é outra cultura, ver como é que se trabalha tanto a nível logístico como técnico como humano e depois no fim fazer uma introspeção e percebermos qual é que é aquilo que queremos trazer e que é aquilo que achamos que realmente já estava bem aqui e que queremos manter em relação à nossa prática. Para terminar, e nesse contexto, após o regresso, que mudanças aplicou imediatamente na prática clínica? Olha, essa pergunta eu não posso responder porque ainda não voltei. Mas já tenho muitas ideias. O que é que vai aplicar quando regressares? Aquela questão dos briefings e dos debriefings é muito importante. E uma coisa é sabermos na teoria, outra coisa é vermos em prática. E realmente é algo que nós temos que ter mais abertura. O cirurgião não pode trabalhar sozinho, trabalha em equipa. As outras pessoas, por muito que não sejam tão diferenciadas, às vezes, por exemplo, em procedimentos endovasculares, têm que ser formados, porque isso, em última análise, acaba por também facilitar muito aquilo que é a nossa realidade e o nosso dia-a-dia. E, portanto, não desistir de se fazer isto. Por outro lado, o pace é diferente. Nós, em Portugal, tentamos fazer muita coisa em pouco tempo e isso acaba por trazer o erro. Um pace um bocadinho mais lento, às vezes não é obrigatoriamente menos eficaz. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero tentar trazer para a realidade cá. As consultas não precisam de ser tantas, às vezes é mais proveitoso ver menos doentes, mas passar mais tempo com eles. Obviamente que isto não é uma coisa que dependa só de nós. Eles colmatam muito, por exemplo, esta questão do tempo que passamos com cada doente em consulta, com consultas telefónicas, em que muitas vezes facilita muito e se nós formos bem a ver, há muitas consultas que realmente nós podíamos fazê-lo nesse formato e não só trazia uma maior qualidade ao nosso serviço, como um maior bem-estar ao doente, porque às vezes eles fazem umas centenas de quilómetros para vir a uma consulta de 5 minutos, nós podíamos dizer ao telefone, o follow-up não seria posto em causa e se calhar o doente até ficaria melhor impressionado e isso é uma realidade que eu quero trazer também. Ficamos à espera do seu regresso. Terminamos desta forma, então. Resta-me agradecer à doutora Alice pela sua presença e partilha da experiência que tem. Obrigado por nos acompanhar neste episódio de Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Esperamos que tenha encontrado inspiração e novas ideias para a sua prática clínica. Não se esqueça de subscrever o podcast e partilhar este episódio com colegas e amigos da área da saúde vascular. Voltamos em breve com mais temas e convidados que marcam a diferença. Até lá, cuide bem das suas artérias e veias.